Então a gente fez essa análise de como esses esforços surgem dentro da nossa viga e a gente viu que nós temos 4 esforços internos, chamados esforços internos, tá? Mas desses 4, apenas 3 é o que é de interesse da nossa disciplina, que é o esforço normal ou esforço axial, que ele surge proveniente das nossas cargas horizontais, ou seja, cargas perpendiculares à nossa seção transversal. Aí tem o outro esforço, que é o esforço cortante, ou esforço de cisalhamento, ou cisalhante, que esse esforço ele é proveniente das nossas cargas verticais, ou seja, essas cargas estão paralelas às nossas seções transversais. E, por último, o nosso momento fletor, tá? Responsável pela nossa flexão da viga. Os esforços normais, eles tendem a tracionar ou comprimir a viga, e a gente viu que isso ocorre quando o esforço normal ele é positivo, ele estará tracionando a nossa viga. E quando ele é negativo, esse esforço normal estará comprimindo a nossa viga. E o nosso esforço cortante, ele tende a deslizar uma seção sobre a outra, cortar a minha viga nessa seção. É o efeito de corte. Aí tem o deslizamento dessas seções, que horas é positivo e horas é negativo. Na verdade, todos os esforços que iremos analisar, ou ele será positivo ou negativo. No esforço do momento fletor, a gente viu que ele é positivo quando a minha flexão provoca essa flexão da viga para baixo. E ele será negativo quando essa flexão se dá para cima. Então, a convenção dos nossos esforços normais também já foi visto, que ele será sempre positivo quando, na seção que eu estou analisando, as cargas tenderem a fugir desta minha seção. Não importa se eu estou olhando as cargas para a direita ou as cargas à esquerda. Fugiu da seção, esse esforço é positivo. Logo, ele está tracionando a minha viga naquela seção, tá? Lembrando que a gente pode ter, ao longo do eixo longitudinal de viga, uma intercalação desses esforços, horas comprimindo e horas tracionando, dependendo da análise que você está fazendo naquela seção de como esse esforço se apresenta. Então, a gente viu que essa análise ela pode ser feita, você, na seção em questão, olhando para os meus carregamentos que estarão à minha esquerda ou à minha direita. O esforço aí, ele é invariável. Ou seja, independente se você olhar para um lado ou para outro, o esforço será sempre o mesmo valor, tá? E a gente comprovou isso através de algumas análises que a gente demonstrou ao fazer a determinação desse esforço, olhando pelas cargas que estão à minha esquerda ou pelas cargas que estão à minha direita, a gente viu que o esforço será sempre o mesmo. Então, pegamos uma viga qualquer, com carregamento aí também qualquer, e pegamos 2 seções, que a gente chamou de seção B e seção D, e fizemos análise do esforço normal nessas 2 seções, tanto pela esquerda como pela direita, e a gente percebeu ou confirmou que o esforço é sempre o mesmo valor, tá? Olhando à esquerda ou olhando à direita. Depois foi passado para vocês, então foi passado essa atividade aí para vocês, de forma que vocês pudessem fazer esta análise em 4 sessões distintas na determinação desse nosso esforço normal, tá? E como a gente viu, as cargas que têm interesse na determinação desses esforços são as nossas cargas horizontais. Mesmo assim, pediram para eu fazer uma espécie de gabarito, uma correção dessa atividade, para ver se estava correto o que vocês tinham enviado para mim. Então, eu fiz isoladamente cada sessão, demonstrando como esse esforço foi determinado.
nas nossas 4 sessões, tá? E eu queria chamar a atenção aqui, porque quando a gente definiu essas nossas seções transversais, que estão aqui colocadas, eu não tinha nenhuma informação sobre a distância dessa minha seção em relação a algum ponto da minha viga, né? Então, para o esforço normal, realmente, eu não preciso dessa demarcação fixa em relação a esse distanciamento. Porém, quando a gente for determinar os demais esforços, a gente tem que, nós vamos perceber que esta posição dessa seção de análise, ela tem que estar com esses distanciamentos, essas cotas muito bem marcadas, muito bem definidas, tá? Mas aí aqui no esforço normal, como não precisava, eu não coloquei essas distâncias onde estão sendo feitas essas análises do meu esforço. Mas quando a gente chegar para a determinação do meu esforço cortante, aí nós vamos perceber que a gente precisa ter esta definição exata dessas distâncias ou dessas cotas onde estão ocorrendo esse meu esforço. Então, este exemplo aqui é o primeiro ainda, tá? É onde eu tenho aquelas nossas sessões iniciais, não é aquele exemplo que eu passei como atividade. E aí eu retomei esse nosso exemplo aqui, agora é determinar o esforço cortante. Aí ele aqui é representado pela letra V, e nas minhas seções de interesse para a determinação desse esforço é a seção B e a seção D. E o que eu chamei a atenção foi que nós nos habituássemos a fazer essa análise, pelo menos nesse momento inicial de contato com este tema, da gente se fixar sempre analisando pelas minhas cargas à esquerda. Porque aí depois que a gente tiver prática na determinação desse esforço, a gente vai ver que para o lado direito é da mesma forma e fica mais fácil o entendimento. Então, na minha seção B de bola, aí eu me posicionei nessa minha seção e olhei para todas as minhas cargas agora, somente as cargas verticais. Então, só vou me ater no carregamento vertical. E quando eu digo cargas verticais, tanto são as minhas cargas concentradas como as minhas cargas distribuídas. Para esse exemplo que a gente traz inicialmente aqui, nós só temos cargas concentradas verticais, não temos carga distribuída. Mas no exercício que a gente fez, que vocês me enviaram para a determinação do esforço normal, tem lá cargas distribuídas, verticalmente distribuídas. Só que como a gente só estava determinando o esforço normal, então elas não apareceram para a determinação desse meu esforço. E se a gente prestar aqui atenção em cima, está chamando aqui a atenção, é uma convenção de sinais que a gente vai adotar para o meu esforço cortante, na determinação do esforço cortante. Então, se a gente perceber aqui nesse desenho que está acima, no cantinho esquerdo de cima, aí a gente tem o detalhe de uma seção transversal qualquer e a informação que esse esforço será positivo se ao analisar minhas cargas que estão à esquerda, essas cargas verticais estiverem para cima. Então, se eu estou analisando à esquerda e a carga vertical está para cima, então será um esforço cortante positivo. E se eu, olhando à esquerda, essa carga estiver para baixo, este valor será negativo. Então, me posicionei na minha seção B de bola e olhei todas as minhas cargas verticais que estão deste lado. E a gente só tem essa nossa carga aqui, ó, que é exatamente a reação aqui, provavelmente a reação no apoio A. Então, neste trecho aqui, que compõe todo o meu lado esquerdo a partir da seção de análise, só tem essa carga aqui vertical de 5 kN. E ela está para cima. E nem mais uma outra carga está atuando nesse trecho da minha viga. Então, o esforço nesta minha seção A, especificamente, é mais 5 kN. Na próxima seção de análise, é a nossa seção D de dado. Mais uma vez, eu me posiciono nessa seção e olho todo o carregamento vertical
Aí, se vocês prestarem atenção no desenho aqui, só foram colocadas as minhas cargas verticais. Então, vou olhar essas cargas verticais, vou saber quem tem um valor positivo, quem tem um valor negativo, vou fazer o somatório disso e o resultado será o meu esforço nessa minha seção. Então, eu tenho esta primeira aqui de mais 5 e depois essa segunda carga aqui, vertical para baixo, de 10 kN. Ou seja, o esforço cortante em D é mais 5 menos 10, que o resultado é de menos 5 kN. Quando foi para o esforço normal, eu comprovei, tanto analisando as cargas à esquerda como à direita, que o esforço independia de para onde você olhasse. Ele não ia variar em termos de valores. Então, não vou fazer aqui, novamente, para o esforço cortante, olhando para os dois lados. Eu me ative a fazer só para um lado, mas se vocês quiserem, você pode fazer para o outro lado e comprovar que o esforço nessas duas seções, eles não vão se modificar. Vai dar a mesma coisa, tá? Só observem aqui a nossa convenção de sinal em relação ao esforço, tá? Ele obedece exatamente essa nomenclatura aqui que está exposta. Tem que se ater, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Aí voltamos agora para o nosso exercício, que é a determinação dos nossos esforços cortantes naquela mesma viga, agora com cargas distribuídas, cargas concentradas verticais e horizontais, e as mesmas seções, a seção 1, 2, 3 e 4. E, como eu falei, a gente vai precisar definir exatamente o posicionamento dessa minha seção, ou dessas 4 seções, em relação a essa viga. Quando eu falo definir o posicionamento, é exatamente as cotas onde esta seção está em relação ao comprimento da minha viga, tá? Então, eu fiz um desenho aqui embaixo, olha, onde nós temos a seção 1, que ela vai estar 1 metro de C. Então, eu deixei o lado esquerdo dessa minha seção 1, ele é mais evidente, e o restante da minha viga meio que apagado, numa tonalidade mais clara, que é para perceber que a gente não está analisando o esforço nessa seção, olhando pelas minhas cargas que estão à direita, apenas essas daqui que estão à esquerda. Então, se a gente prestar atenção em termos de cargas verticais que estão ocorrendo neste trecho, que vai da minha seção até a minha extremidade da viga, que é aqui em C, eu tenho uma carga vertical concentrada e tenho parte de uma carga distribuída, que esta minha carga distribuída também é vertical. E esta minha carga distribuída, agora, nesse trecho aqui, eu tenho que fazer a representação dessa minha carga em uma carga concentrada. Uma vez que ela é uma carga vertical, ela é uma carga distribuída, mas para poder fazer esse somatório na determinação desse meu esforço, eu preciso que eles tenham compatibilidades de unidades. Ou seja, a minha carga concentrada tem que ter a mesma unidade da minha carga distribuída. Só que a minha carga distribuída, ela é kN/metro. E a minha carga concentrada é só kN. Então, eu não posso somar laranja com maçã. Eu tenho que ter todo mundo na mesma unidade. Mas, em relação ao esforço cortante, todo mundo tem que estar com kN. Então, eu vou pegar uma carga equivalente desta minha carga distribuída em termos de carga concentrada. E isso a gente já sabe fazer. Que basta simplesmente eu pegar o trecho onde ela está distribuída, o trecho aqui é só de 1 metro, vezes o valor da minha carga distribuída, que é de 6 kN/metro, por metro. Então, se eu transformar esta minha carga numa carga concentrada, então ela vai ser de 6 vezes 1. E ela, lembrando que o sentido dela segue o mesmo que ela tem
de quando carga distribuída, que é para baixo. Então, neste intervalo, neste trecho aqui, que vai da minha seção C até a minha seção 1, que é onde eu estou querendo determinar o meu esforço, eu tenho duas cargas verticais acontecendo. Uma de 2 kN e a outra agora de 6 kN. Então, se eu estou olhando à esquerda e elas estão para baixo, elas vão entrar com os valores negativos. E vou realizar o somatório destas cargas e vai me dar o esforço na minha seção. Ou seja, menos 2 menos 6 vezes 1 é igual a menos 8. Então, o esforço cortante na minha seção 1 é de menos 8 kN. Quando eu chego na minha seção 2, vocês prestem atenção que o trecho que eu tenho de carga distribuída, ele aumentou. Ele agora está a 2 metros de A. Este trecho que compreende 2 metros de A e depois outro trecho que vai de A até C. Então, isso aí também são cargas distribuídas. E que eu também vou ter que transformar numa carga concentrada equivalente. Então, se eu sair da minha seção 1 e cheguei na minha seção 2, então eu estou olhando à esquerda e tudo que tem de carregamento vertical à esquerda da minha seção 2 terá que ser computado na determinação desse esforço. Ou seja, menos 2, continuou menos 2, aí agora apareceu uma vertical aqui, que é a reação em A para cima, mais 40,5, e dois trechos, eu vou chamar agora de trechos, eu estou dividindo em trechos, dois trechos de cargas distribuídas. Para esse primeiro trecho aqui, que compreende entre a seção C e a seção A, o equivalente dessa minha carga distribuída em carga concentrada é o valor da minha carga distribuída, 6, vezes o comprimento que eu estou considerando. 6 vezes 2, dá 12. Então, eu tenho 2 para baixo e 12 também para baixo. Aí eu tenho essa de 40,5 para cima, ela entrará como positiva, e mais um trecho aqui de outra carga concentrada. E este meu trecho aqui, ele está a 2 metros, ou seja, também é 6 vezes 2. Então, eu tenho essas cargas que estão verticalmente atuando na minha viga, ou seja, estão paralelo à minha seção de interesse, à minha seção de análise, e ela entrará com os valores respectivos tomando como base o que a gente tem em termos de convenção do que eu adoto como positivo e negativo. Então, se eu só estou analisando a esquerda, será positivo se for para cima. Então, eu só tenho 40,5 positivo. Se vocês prestarem atenção, 40 positivo para cima. Aí eu tenho à esquerda essa de 2 kN, que entrará com valor negativo. Tenho esse trecho de carga distribuída, que foi transformada numa carga equivalente, mas que também continua com o mesmo sentido do carregamento da carga distribuída, ou seja, para baixo, de menos 6 vezes 2. E tenho esse outro trecho aqui de uma carga também distribuída, menos 6 vezes 2. Então, se vocês prestarem atenção, eu dividi aqui, apesar de ser o mesmo carregamento distribuído, eu poderia fazer um equivalente só, ou seja, 6 vezes 4. Mas eu preferi fazer trecho a trecho, que é para tentar deixar este entendimento de forma mais clara. Fazendo esse somatório, menos 2, menos 6 vezes 2, mais 40, menos 6 vezes 2, ou seja, todas as cargas verticais que eu encontrei, faço o somatório e chega ao valor de 14,5 kN. De 14,5 kN, valor positivo. Não esqueçam que esta informação dele ser positivo ou negativo é muito importante, eu não posso errar isso. Então, esta convenção de sinal ela tem que ser adotada muito corretamente. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que, na análise desses esforços, nós percebemos que as nossas reações elas têm que estar todas corretas.
Fechando esse parêntese, então nós partimos para a nossa próxima seção, que eu vou determinar o meu esforço cortante, que é a minha seção 3. Então, mais uma vez, aqui em destaque, o lado que eu estou analisando, o que eu estou considerando para minha análise, e vou agora olhar todas as minhas cargas novamente. Então, eu tenho esta menos 2, está para baixo à esquerda, é negativo. Tenho uma concentrada equivalente referente a essa minha carga distribuída, ou seja, menos 6 vezes 2. Tenho essa reação para cima, à esquerda para cima é positivo, mais 40,5. Tenho este outro trecho aqui de carga distribuída, que agora ele aumentou, ou seja, ele é completo, 4 metros. Então, o equivalente dessa minha carga distribuída em carga concentrada é o valor da minha carga distribuída, 6, vezes o comprimento, 4. Então, eu tenho uma concentrada nesse trecho e uma concentrada nesse trecho. Nesse trecho aqui, que compreende A e B, D de dado, desculpe, nesse intervalo aqui, é 6 vezes 4. Tá? Aí surgiu mais uma outra carga também vertical de 8 kN para baixo, que ela também entrará com valor negativo. Então, estas são as cargas verticais que estão ocorrendo na minha estrutura do meu lado esquerdo. Vou somar todo mundo com seu sinal corretamente e vou encontrar o valor do meu esforço cortante, até chegar na seção 3. Então, fazendo esse somatório de forças, essas que estão aqui multiplicadas foram as cargas distribuídas, que eu transformei em cargas concentradas. Aí faço o somatório, cada uma com seu devido sinal do que é positivo e do que é negativo, e cheguei no valor de 30,5 kN. Por último, eu tenho a minha seção 4. Então, eu vou aqui agora chamar atenção para um macete que é para a gente encurtar caminhos. Olha aqui, eu saí da minha seção 3, que era aqui, eu vou pegar o desenho aqui em cima, tá? Eu saí da minha seção 3 e caminhei até a minha seção 4. Vou determinar o esforço nessa seção. Na verdade, quando se trata de esforço cortante e esforço normal, o valor daquela seção, ele é o valor da seção anterior, ou seja, o que eu tinha determinado na minha seção 3, mais o que houve de interferência em termos de carregamento neste intervalo entre essas seções. Então, se eu quisesse simplificar os meus cálculos, o valor do esforço cortante em 4 seria o valor cortante encontrado na seção 3, mais essa interferência de carga aqui. Essa interferência é o quê? Negativa e para baixo. Então, menos 4,5. Na verdade, quando eu digo mais, é em termos de você adicionar. Quando eu digo em termos de adicionar, é levar em consideração. Só que o sinal depende do sentido da carga. Mas você também pode fazer o passo a passo como você vinha fazendo anteriormente. Continuo tudo do início, vou fazer uma nova análise desde o início até chegar na minha seção 4, analisando todas essas cargas verticais e colocando aqui para fazer o somatório. Então, olha, chamando a atenção, esse primeiro trecho aqui, olha, menos 2, menos 6 vezes 2, mais 40,5, menos 6 vezes 4, menos 8, era tudo que eu utilizei para determinar o esforço cortante em 3. E o que é que foi acrescido a ele? Foi acrescido o valor de menos 4,5, que foi justamente a minha carga que apareceu neste intervalo de sessões. Então aqui eu fiz tudo novamente, mas a gente chama atenção que até aqui, até o 8, olha, isso tudo aqui era o esforço cortante que eu tinha na seção 3. E na seção 4 eu só acresci o valor da carga que surgiu, que é de menos 4,5. O valor é negativo porque eu estou em 4 e olhando para a esquerda. E para a esquerda, para baixo, é negativo. Chamando a atenção aqui para o nosso momento, a convenção de sinal. Tá?
Então, a gente tem convenções de sinais em relação ao esforço normal, em relação ao nosso esforço cortante e agora em relação ao nosso momento fletor. Na seção que eu estou analisando, ao olhar para as minhas cargas que estão à esquerda, esse esforço cortante será, esse momento fletor será positivo se essas cargas tiverem ou ocasionarem este tipo de flexão na minha viga. Ou seja, do lado esquerdo, a tendência de movimento de giro, no sentido horário, que é o que vai fazer fletir a minha viga. Se eu analisar para o lado direito, o que será positivo é essa tendência de giro ou de rotação da minha viga no sentido anti-horário. Então, me situei na seção B de bola e vou olhar as cargas que estão à esquerda dessa minha seção e ver qual delas provoca momento nessa minha seção. Aí agora a gente vê bem que para ter momento, eu preciso de força e de distância. E, consequentemente, essa minha tendência de giro. Então, quando eu analiso as cargas que estão à esquerda da minha seção B, a única que provoca momento é essa carga aqui vertical de 5 kN. Então, se eu fixar minha seção e ver o momento que essa carga provoca, aí a gente, olha, isso aqui também já foi visto na parte de reações, já sabemos, é o valor da carga vezes a distância até o ponto considerado, no caso, até a seção considerada. 5 vezes 1. E a tendência de giro dessa carga é horário. Então, este momento será positivo. Já quando eu estou na minha seção D, eu estou percebendo agora que a ordem de chamada das informações que compõem o slide, elas não foram ajustadas, mas não tem problema, que a gente chama todo mundo de uma vez e vai falando termo a termo dos cálculos que foram realizados. Então, 5 vezes 1 dá 5, e olha a unidade agora de momento. A unidade de esforço normal e de esforço cortante é a unidade de força, quilonewton. Quando eu parto agora para o momento, o meu momento fletor, esta unidade é a unidade de força vezes distância. A minha força quilonewton e a distância aqui considerada em metro. Então, unidade de momento, quilonewton, metro. Me posicionando na minha seção D e olhando as cargas que provocam momento nesta minha seção D de dado, eu tenho essa de 5 kN e essa de 10 kN. Então, a de 5 kN, a tendência de giro em relação a D continua sendo no sentido horário, logo é positivo, vezes a distância. A distância que compreende onde a carga está sendo aplicada até o ponto considerado, D, ou seja, 3 metros. Então, o momento, 5 vezes 3, positivo. Já essa de 10 kN, a tendência de giro dela em relação à seção é no sentido anti-horário. Então, olhe a convenção aqui, à esquerda, o contrário disso é negativo. Como é no sentido anti-horário, então ele vem como negativo. O valor da carga, 10. A distância até o ponto considerado, 1 metro. E cheguei em D e nenhuma carga mais provocou o momento. Inclusive, essa minha carga horizontal que está aqui, de 7,5 kN, a linha de ação dela passa pela minha seção. Então, não provoca momento. Só essas cargas verticais é que estão provocando momento. Faço o somatório destes momentos e chego ao valor de 5 kN metro. Chamando aqui uma observação que a determinação desses esforços foram analisando as cargas à esquerda da minha seção. E, terminado o nosso exemplo, a gente volta para o nosso exercício, só que agora na determinação do meu esforço de momento fletor. Mais uma vez, sempre com a informação sobre a cota, a distância que essa seção está, ou o posicionamento dela em relação à minha viga, tá? Aí aqui está especificado 1 metro.
Então, vou analisar neste trecho aqui o que é que está provocando momento em relação a essa minha seção 1. Ou seja, eu tenho essa minha carga de 2 kN e tenho a minha carga vertical aqui, que ela surgiu porque eu transformei essa minha carga distribuída numa carga vertical. Quando eu estava determinando o esforço cortante, a gente sabe que quando você transforma uma carga distribuída numa carga vertical equivalente, ela fica posicionada exatamente no centro de gravidade daquela minha figurazinha lá. Aqui no caso a minha carga distribuída é um retângulo, ou seja, é uma carga uniformemente distribuída, e o centro de gravidade dela é exatamente aqui no meio. E nós só vamos trabalhar com cargas uniformemente distribuídas. Eu tenho cargas variáveis, de forma de triângulos ou de trapézios, que eu teria que encontrar o centro de gravidade dessa figura, caso eu tivesse uma configuração de carga neste formato. Só que a gente só vai trabalhar com essa minha cargazinha aí, diretamente distribuída, então o centro de gravidade ele é direto, tá? Basta colocar ali no meio do vão. Então essa minha carga aqui concentrada, que é 6 vezes 1, ela está posicionada exatamente aqui no meio. E como se trata de momento, eu tenho que ter a força e eu tenho que ter a distância. E a distância dela em relação à minha seção 1 vai ser de 0,5, tá? Porque veja bem que 1 metro é o comprimento todo dessa minha carga distribuída. E 0,5 é a distância dessa minha carga concentrada em relação à minha seção 1. Então, vou realizar esse somatório de momentos aí. 2 vezes 1, girando no sentido anti-horário, negativo. E 6 vezes 1, girando no sentido horário, negativo, só que agora multiplicado pela distância. A distância é 0,5. Realizando este somatório, eu chego ao valor de menos 5 kN/m. Eu vou fazer uma observação aqui, que eu tinha feito uma colocação com relação ao meu esforço cortante e o esforço normal, que quando eu estava determinando o esforço numa seção, bastava eu pegar o esforço da seção anterior e ver o que teve de interferência ou de ruído em termos de carregamento neste intervalo e adicionar para esse esforço que eu estou determinando. Só que com relação a momento, nós não podemos adotar este procedimento, porque momento é o valor da força vezes a distância. Então, se eu estou analisando essa carga de 2 kN aqui, o momento dela em relação a uma seção, a seção 1, ela tem um valor. Quando eu chego na seção 2, ela tem outro valor. Por quê? Porque eu aumentei a distância. E assim nas demais seções. Então, quando for momento fletor, não tem jeito. Você tem que fazer tudo novamente, este somatório do esforço. Me posicionei agora na minha seção 2, olhando todas as cargas que estão à minha esquerda, qual delas provoca um momento em relação a este meu ponto, a esta minha seção. Eu tenho esta de 2, que provoca momento, que é 2 vezes 4. Tenho este trecho aqui de carga distribuída, que ela, em concentrada, é 6 vezes 2, porque o trecho aqui é esse, ali é 2 a distância. A distância dela vai ser do meio desse vão até a seção considerada, ou seja, 1 metro mais 2 metros, 3 metros. Tenho essa minha carga aqui, que é uma reação, provoca momento em relação a essa minha seção 2, o valor da distância é de 2 metros, e tenho esta outra carga distribuída desse trecho aqui, que ela, a equivalente dela em carga concentrada é 6 vezes 2, só que a distância que ela vai ficar aplicada até a seção considerada é de 1 metro. Menos 2 vezes 8, menos 6 vezes 2 vezes 7, está sendo determinado na minha seção 2
E agora eu vou fazer análise novamente de todas as cargas em termos de momento até a seção considerada, que é a minha seção 2. Então a primeira carga é essa de 2 kN, multiplico pela distância até a seção considerada, que é 4 metros. Aí depois eu tenho essa minha carga distribuída desse trecho aqui, 6 vezes 2, lembrando que ela fica aplicada no meio desse vão. A distância dela até a minha seção 2 é de 3 metros, então menos 6 vezes 2 vezes a distância, vezes 3. A próxima carga é essa de 40,5, a distância 2 metros. E depois esse trecho de carga distribuída, 6 vezes 2 e a distância de 1 metro. Com isso, eu tenho o valor de 25 kNm, que é o meu momento. Mesmo procedimento nós vamos fazer para a minha seção 3. E novamente, analisando desde lá do início da nossa viga. Só que agora as distâncias, elas são diferentes, tá? Essa minha carga aqui, a distância dela é de 8, que é 2 mais 4, 6 mais 2, 8. E continua negativo. Essa minha carga aqui distribuída, 6 vezes 2, e a distância dela, 7 metros. Minha carga de reação, 40,5, é positivo. A distância dela até a seção considerada, 6 metros, está aqui. Este trecho dessa minha carga distribuída, 6 vezes 4, agora, olha, 4 metros, tá? Fica posicionada onde? No meio desse intervalo aqui. Ou seja, a distância, 4 metros. E por último, essa minha carga aqui concentrada, com um valor negativo, porque a tendência de giro é no sentido anti-horário, vezes a distância, que é de 2 metros. Então, com isso, eu cheguei ao valor de 31 kNm, que é o momento na minha seção 3. Na minha seção 4, 2 vezes a distância, que dá 11 metros, daqui da minha seção 4 até onde essa força 2 está sendo aplicado o valor negativo. Esse pequeno trecho dessa minha carga distribuída, que eu transformei ela em concentrada, ficou 6 vezes 2. A distância até o ponto da minha seção considerada, 10 metros. Aí depois a minha carga concentrada, 40,5 é positivo porque a tendência de giro é no sentido horário. A distância até a minha seção considerada, 9 metros. Aí esse trecho dessa minha carga distribuída, menos 6 vezes 4, ela fica aqui posicionada no meio deste vão. A distância até a seção considerada é de 2 mais 6, 7 metros, tá certo? Aí depois essa minha carga concentrada, valor negativo, menos 8, a distância 5 metros. E por último, essa minha carga de 4,5 vezes a distância de 1 metro. Com isso, eu chego ao valor de 10 kNm, que é o esforço de momento fletor na minha seção 4. Então, a gente agora fechou para o exercício a determinação do esforço normal, do esforço cortante e do momento fletor. Tá? Bom, então a gente estava determinando esses esforços em seções aleatórias. A gente criou uma determinada seção, seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, de formas aleatórias. Só que na determinação desses nossos esforços, existem seções que elas são determinantes para você conhecer, em termos de esforços, tudo o que está acontecendo na minha viga, a partir do momento que eu transformo essas informações em gráficos. Então, tudo isso que a gente fez, em termos de esforços, eles podem ser traduzidos de forma gráfica, e nós vamos aprender a fazer isso. Só que você só pode fazer essa identificação do cálculo com gráficos para que ele seja e corresponda de forma real o que realmente está acontecendo na minha viga. Eu preciso saber quais são as seções que eu tenho que determinar o esforço. Elas são chamadas de seções chaves. Essas seções chaves, elas são impostas em termos de obrigatoriedade, que você tem que determinar o esforço naquela seção. Você não pode criar seções aleatórias. Existem
sessões que a gente vai ver quais são essas sessões obrigatórias e que eu tenho que determinar o esforço naquela sessão. Então, a determinação desses esforços nessas sessões chaves é o que vai levar a gente a poder representar esses esforços graficamente. E depois que eu tenho este gráfico montado, independente de qualquer que seja a seção da minha viga, basta eu olhar nesse gráfico e eu vou conseguir saber o esforço apenas analisando o gráfico. Então, por isso a importância da construção desse gráfico, tá? E este gráfico, ele só é possível de ser construído quando você tem os esforços nessas seções chaves. Só que a gente vai ver quais são essas seções chaves. Lembrando que essas seções chaves são seções obrigatórias na determinação dos esforços. Visto que o cálculo do esforço cortante e do momento fletor, ele é fundamental para o projeto de vigas, tá? Então, são os dois esforços que regem, em termos de importância maior, na parte de dimensionamento. Que aí você tem a determinação da sua armadura e tem a determinação do seu estribo, a determinação da seção transversal da sua viga, qual deve ser, em termos de resistência do concreto, em termos de dimensões. Então, estes dois esforços, eles são preponderantes sobre a minha viga. O esforço normal, nós precisamos conhecer, porque existem determinadas peças ou determinados elementos estruturais, como tirantes, por exemplo, que só atua sobre ele o esforço normal. Mas nessas vigas tradicionais de concreto que vocês vão ver no dia a dia, então esse estudo, basta que você faça cortes para distâncias arbitrárias em toda a extensão da sua viga, porém, existem as nossas seções chaves, tá? Estas seções devem ser estudadas em regiões determinadas pelo surgimento ou término de um novo carregamento. Então, nos nossos projetos estruturais, esses esforços, eles são representados, como eu disse, através de um desenho. Esses desenhos, eles são chamados de diagramas dos esforços. Se eu tenho um diagrama ou um desenho gráfico do meu esforço cortante, então eu tenho o diagrama do esforço cortante. Se eu tenho o desenho gráfico desse esforço de momento fletor, através de um desenho, ele é chamado de diagrama do momento fletor. Então, este diagrama, graficamente representado em forma de desenho, ele leva o nome do esforço que ele está ali representando, tá? Então, esses esforços são obtidos através de valores que são determinados nessas seções chaves. Então, essas seções chaves, elas delimitam os diferentes trechos de validade, porque a gente vai perceber que entre uma seção e outra, o que está acontecendo em termos de esforço naquele intervalo, como eu peguei nessas seções chaves, então ele está representando de forma fiel. E vai estar lá registrado e de entendimento bem facilitado. E ele é essencial, como eu já disse, para o dimensionamento desses nossos elementos. Então, aqui nós vamos agora fixar em termos do que a gente chama de seção-chave. O que são essas seções-chaves ou como identificar essas seções-chaves? Então, primeiro, for extremidade, ali é uma seção-chave. Então, se você tem uma viga, a extremidade esquerda é uma seção-chave. A extremidade da viga direita é uma seção-chave. E essas seções-chaves, elas têm que ser nomeadas. Ou seja, você tem que dar nome para ela. Depois, mudança de eixo local por mudança de direção. Quando você tem pórticos, por exemplo, o nosso pórtico ele é composto de são barras interligadas nas suas extremidades que acabam construindo a gente chama de quadros, tá? Quadros ou pórticos é a mesma coisa. Então, quando você tem uma barra vertical que ali depois na extremidade dessa barra vertical sai uma outra barra horizontal, então esta mudança de direção, aquele ponto ali é uma seção-chave. Então, cargas concentradas. Teve carga concentrada, não importa se ela é uma carga concentrada vertical, se ela é uma carga concentrada horizontal, ou se ela é uma carga momento.
Então, teve uma carga concentrada, ali é uma seção-chave. Foi apoio. Teve apoio, onde existe o apoio, é também considerado uma seção-chave. Quando se inicia uma carga distribuída, onde ela se inicia e onde ela termina, também o início e o fim dessa minha carga distribuída, é uma seção-chave. Então, veja bem, na nossa viga que a gente vinha tratando até agora, aí nós vamos perceber que em determinados pontos existe uma nomenclatura que foi aqui adotada, porque essa nomenclatura aqui adotada, que foram letras, elas estão identificando as minhas seções chaves. Se eu tenho essas seções chaves identificadas ao longo da minha viga, eu tenho que, obrigatoriamente, determinar em cada seção dessa o meu esforço. Seja ele normal, seja ele cortante, seja ele momento fletor. Em todas as seções chaves, eu tenho que calcular esses esforços. Se, por exemplo, eu pegar uma carga distribuída e transformar numa carga concentrada equivalente, aí pergunta-se, ali virou uma seção-chave? Não. Não virou porque aquela carga equivalente foi apenas um artifício que eu me utilizei de transformar uma carga distribuída numa carga concentrada, mas ela não deixa de ser carga distribuída. Ali eu só usei um artifício, mas ali não virou uma seção-chave, porque seção-chave são onde tem cargas concentradas, olha aqui em C, são dois motivos por ser, são dois motivos que fazem de C uma seção-chave. Primeiro, porque está em extremidade. Segundo, porque eu tenho cargas concentradas aplicadas ali naquela seção. Então, eu tenho que dar nome para aquela minha seção. Aí, e outro motivo também, é o início de uma carga distribuída. Se é o início de uma carga distribuída, também é uma seção-chave. Mas C já traduz essa obrigatoriedade de ser uma seção-chave, então ela é uma seção-chave para tudo isso aqui que está ocorrendo. Por ser extremidade, por ter carga concentrada e por ser início de carga distribuída. Em A, aqui é um apoio. O apoio eu tenho reações. Se eu tenho reações, são cargas concentradas, logo é uma seção-chave. Aí eu venho andando aqui nesse trecho, é carga distribuída, mas não é nem começo nem fim, e cheguei aqui, fim de uma carga distribuída e com cargas concentradas. Aqui é uma seção-chave. Quando eu saio de D e vou caminhando para E, este intervalo aqui não me aparece seção-chave, porque eu não tenho nenhuma carga distribuída, nem carga concentrada, nada acontecendo nesse trecho. Mas quando chega aqui em E, eu tenho uma carga concentrada. Então, este E aqui representa uma seção-chave. E por último, B. B de bola é um apoio e tem cargas concentradas ali. Então, para esta minha viga aqui, eu tenho 5 seções chaves, tá? 5 seções chaves. Como é que eu vou adotar a nomenclatura dessas minhas seções chaves? Isso fica a critério de cada um. O que eu costumo fazer é, o primeiro apoio eu chamo de A, o segundo apoio eu chamo de B, ou seja, identifico automaticamente 2 seções chaves. E depois eu venho dando continuidade com essas identificações através de letras. A, B, aí eu venho C, D e E. Não tem mais nenhuma seção-chave, acabou a minha obrigatoriedade de identificação das minhas seções-chaves. Aí o segundo passo agora é calcular o esforço normal em C, em A, em D, em E e em B. Calcular o esforço normal ou esforço cortante nas mesmas seções, C, A, D, E, B. E o esforço de momento fletor também. Então, eu não posso ter uma seção-chave que eu determine um esforço e não determine outro. Eu tenho, se é uma seção-chave, eu tenho que determinar todos os esforços. Mas ali eu sei que o esforço é 0. Não importa, mas você tem que colocar. O esforço naquela seção, esforço cortante, esforço normal, o que for, é 0. Porque quando a gente for construir o gráfico que representa esses esforços, ele tem que estar lá representado. Eu não posso fugir disso. Aí agora eu vou chamar atenção para finalizar a nossa aula
porque a partir da próxima aula, nós vamos pegar uma viga e vamos determinar esses esforços nas seções chaves para a gente ver como é que isso se procede, tá? Então, aqui tem uma observação que nessas seções chaves existe a obrigatoriedade de se calcular todos os esforços, tá? Então, aqui eu fiz o desenho ilustrativo aqui embaixo, eu peguei essa minha viga que tem um carregamento, identifiquei para cada nomenclatura que eu dei para essas minhas seções chaves, como é que ela está representada dentro da viga. Ou seja, eu traduzi esta minha viga e deixei aqui em evidência só as seções chaves. Então, são nessas seções que eu vou ter que determinar os meus esforços. Todos, obrigatoriamente. Só que existe uma observação muito importante. Então, esta é a observação aqui que eu vou chamar a atenção. Quando nós estivermos partindo para o cálculo desses esforços nas seções chaves, a gente vai ter que ter um certo cuidado. Porque se nessa minha seção chave, que eu estou determinando o esforço, existir sobre ela, ou seja, atuando diretamente nessa seção, uma carga que me provoque ou que exista esforço naquela seção por conta daquela carga, então eu, mais uma vez, obrigatoriamente, vou ter que criar duas seções auxiliares. Então, percebam que existe a obrigatoriedade da seção-chave e, dependendo de quando eu estiver calculando esse esforço, tiver uma carga que provoca o esforço e estiver atuando naquela seção, aí eu tenho agora que criar duas seções, uma antes e uma imediatamente depois, que é o que a gente chama de seções auxiliares, antes e depois.